Ei, profissional da saúde, se você se juntou com um ou mais amigos, estão compartilhando custos, montaram uma estrutura para vocês, uma recepção comum, cada um tem a sua sala e cada um faz o que quer, preciso te contar uma coisa. Você não tem uma clínica, você tem um condomínio. Espera um pouquinho que eu venho te falar mais sobre isso, porque o papo é sério. Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. É isso aí, camarada. Eu preciso te falar, alguém precisa te contar que o que você tem. Se você tem essa condição que eu mencionei aqui na abertura, então você não tem uma clínica, você tem um condomínio. Eu tenho algumas coisas para te falar sobre condomínio, mas antes deixa eu te mostrar um pouco sobre esse assunto para você entender o que eu estou dizendo aqui. Vamos lá. Quando várias pessoas se reúnem, se juntam para dividir despesas, vamos contratar uma secretária comum, talvez uma copeira, uma faxineira, e aí nós vamos pagar o aluguel deste imóvel aqui. Então você tem aquela sala e eu fico com essa e o outro fica com a outra, sei lá, tudo bem? Beleza? Então nós temos uma clínica. Não, você não tem uma clínica. Isso é um condomínio. Rateio de despesa é um condomínio. E condomínio, eu tenho uma coisa para te contar. Eu nunca vi um condomínio dá certo no longo prazo. Nunca vi. Em algum momento da história do condomínio, da história dessa parceria que começa tão lindo, tão bacaninha, tão bonitinho, igual um casamento, em algum momento dá ruim. Por quê? Porque cada um tem a sua autonomia, certo? Certo, eu não vou interferir na vida do meu colega. Não, a gente é parceiro. Mas em algum momento aquela pessoa tem uma oportunidade e outra, e ele vai caminhando para atender cada vez mais pacientes, por exemplo, de classe C e D, convênios ruins, ele caminha para um lado, enquanto o outro caminha para o lado de pacientes particulares, cada vez mais classe A, cada vez mais refinados, e aí vai tendo uma incompatibilidade. Você fala, bom, mas até aí, Plínio, tudo bem. Não, já não é tudo bem, mas vamos lá, vamos seguir a conversa. Aí um deles fala, olha, agora não está mais muito compatível a recepção, precisamos fazer uma reforma. E os outros dois falam, não. Um por quê? Não, para mim não é compatível, melhorará demais. E o outro fala, não, porque eu não tenho dinheiro. Bom, então e aí? Você faz sozinho? Aquele que tem mais, que está afim que vai fazer sozinho? Não vai ficar meio chateado, aí fica ruim para um e péssimo para o outro, né? Aí tem uma funcionária. Aquela funcionária é péssima para um desses supostos sócios. Aí o outro fala assim, mas eu não vou deixar mandar embora porque ela para mim ela é muito boa. Bom, então ela é maravilhosa para um, péssima para o outro, e aí não manda embora e fica aquela coisa ruim e fica carregando e todo mundo, né, sem saber como lidar com aquilo. Isso vale para compra de material, isso vale para estrutura física, vale para reforma. Precisa pintar, um não quer, o outro não tem dinheiro. E um precisa, e um acha que não, e tem que trocar cadeira, outro não é compatível. Pior é quando, às vezes, e é muito comum, começa a ter inclusive competição por preço. Né? Um começa a achar que tem que abaixar cada vez mais e outro subir. Um se veste social e o outro está sei lá, todo de chinelo e toda à vontade, porque ele acha que é mais bacana. Sei lá, você entendeu o que eu quis dizer aqui. Em algum momento, o condomínio vai se mostrar na sua verdade. Qual é a verdade? Que não é uma clínica. Então, Plínio, o que é uma clínica? Se rateio de despesas não é uma clínica, se isso é condomínio, o que é uma clínica? Uma clínica é uma instituição, uma pessoa jurídica que ela possui sócios de um negócio. Ela é um negócio que possui sócios. Isto é, por definição, uma clínica. Tá? Daqui a pouco eu falo de uma outra possibilidade, mas vou falar dessa aqui. Então significa que eu e meu um ou dois ou três sócios aqui, somos donos de um negócio. Então, quando o paciente chegar, ele é de quem? Ele é meu ou do meu colega? Ele é da clínica, de nenhum dos dois, ele é da clínica. O paciente chega para a clínica, faz o seu check-in na clínica, paga para a clínica e é atendido
por alguns dos profissionais que a clínica tem, seja ele contratado ou um de vocês. Ou seja, se eu sou dono da clínica e sou um dos profissionais que me ofereço para ser mão de obra, serei mão de obra naquele momento. E aí a clínica, então, recebendo o dinheiro de todos os pacientes, realiza o tratamento, as consultas, os procedimentos em todos os pacientes e paga todos os profissionais. Então, se eu fui aquele profissional, eu recebo como mão de obra. E recebendo como mão de obra, isso é despesa do negócio. Então o negócio recebe aquela grana, paga todo mundo, inclusive os profissionais. Se eu sou um deles, recebi. Se não sou, não recebi, como produção, como mão de obra. E a partir desse momento que isso acontece, vai sobrar um dinheiro. Assim a gente espera que sobre. Essa sobra chama como? Lucro. Isso mesmo, essa sobra chama lucro. Eu espero que tenha lucro. Parte desse lucro precisa ficar na sua empresa para construir capital de giro, para construir reservas e outras coisas e provisões. E parte desse lucro pode ser retirado por quem? Pela mão de obra? Não. Quem retira o lucro? Os sócios. Então os sócios retiram o lucro na sua participação societária. Se somos sócios em 33% cada um, 3 sócios com 33%, então tiraremos na nossa proporção. Pode ser que tenham 2 sócios que sejam mão de obra e um sócio só colocou dinheiro, não importa como, os sócios tiramos igual. Mas e na produção? Quem produziu trabalha, ganha mais como produção. Pensa se você tivesse montado, eu adoro esses exemplos, o pessoal brinca comigo que meus exemplos são sempre de pizza. Pois é, a gente faz sempre daquilo que a gente gosta, né? Então, imagina que você e 2 sócios montaram uma pizzaria, né? Então, como é que funciona agora? Você vai fazer pizza? Você vai ficar no caixa? Você não, a gente é só dono, a gente tem outro trabalho aqui, nós somos só donos. Donos ganham de onde? Da produção da pizza ou do lucro? Do lucro, isso chama dividendos, retirada do lucro. Dono recebe do lucro. Bom, e mão de obra? Mão de obra recebe como mão de obra. Mão de obra por produção ou por tempo. Lembra dessa frase? Todo peão, toda produção, né? Toda mão de obra recebe ou por tempo, hora, dia, como for, mês, salários, enfim, ou por produção, por item realizado. Se você é um profissional da saúde, está trabalhando para alguém por dia, por hora, por mês, enfim, por tempo ou por produção, por consulta, por procedimento realizado, isso é o conceito básico de como se remunera mão de obra. Mão de obra se recebe por produção ou por tempo, enquanto dono, enquanto empreendedor, enquanto empresário recebe do lucro. São papéis diferentes. Então, se você e seus 2 sócios resolveram montar uma pizzaria, vocês recebem apenas do lucro e ponto. Mas imagina a situação onde um de vocês fala assim, cara, eu fiz um curso aqui, eu estou muito afim de começar a fazer pizza, eu vou fazer pizza. Então, quanto a gente paga para o pizzaiolo? A gente paga 3 mil. Vamos combinar assim, Jorginho, Marquinhos, vamos combinar aqui, meus sócios? A partir de hoje, ao invés da gente pagar o fulaninho lá para ser pizzaiolo, vamos contratar a mim. Então, aquele mesmos 3 mil reais, sei lá, que a gente pagava, não importa quanto, que a gente pagava lá para o nosso pizzaiolo contratado, a gente demite ele e paga para mim, beleza? Beleza, por quê? Porque naquele momento em que eu resolvi exercer presta atenção, outro papel, que é o papel ali de mão de obra, eu recebo como mão de obra. Então, a pizzaria vai ter que pagar a mão de obra de alguém, não vai? Seja do Pedrinho, seja quem for, vai ter que pagar. Então, e se eu falar, deixa eu fazer pizza, vocês pagam para mim mesmo? Podemos, ok. Naquele momento, eu estou recebendo como mão de obra pela pizza que eu estou fazendo, e ao final do exercício de um mês, por exemplo, vamos fazer novamente a conta. Tudo que entrou menos o que saiu dá o quê? Lucro. E desse lucro que nós vamos fazer? Repartir entre os sócios. Não mudou nada. O fato de eu ser uma das mãos de obras, entende o que eu estou falando? Se eu sou peão naquele processo, se eu resolvi fazer a parte operacional de produção daquele processo, não muda em absolutamente nada o lucro. Retirada do lucro é uma coisa que os sócios fazem na proporção da sociedade, enquanto mão de obra é na proporção da sua produtividade. Logo, olha que interessante, a gente consegue pensar isso com clareza com pizzarias, com restaurantes, com qualquer outro tipo de negócio, mas na hora que você fala da sua própria atividade, não, mas peraí, mas aí o outro faz prótese, mas aí eu faço consulta, mas aí
Exato. Se vocês três resolverem montar uma clínica e a clínica vai ter uma pessoa fazendo um procedimento complexo e uma pessoa fazendo um procedimento simples, vocês vão pagar o complexo, o simples, o simples. Se por um acaso e por coincidência são vocês mesmos, assim será. Mas o complexo também custa mais caro, não importa, é a clínica que vai pagar. Quando você começa a fazer as contas e tem maturidade para fazer essas contas e ver os números, você vai descobrir que isso é a verdade dos fatos. Mas muita gente mesmo, acha que esse tipo de coisa gera um desequilíbrio entre os sócios. Não gera, muito pelo contrário. O desequilíbrio gera exatamente se manter com o domínio, porque tem uma completa desigualdade entre os profissionais. Né? Uma pessoa que está em situação completamente diferente vai ratear custos que não são necessariamente compatíveis. E por aí vai. Então, qual o melhor modelo para uma clínica funcionar? Bom, uma clínica vai funcionar quando a gente tem todo o modelo de financiamento de caixa totalmente integrado. Sócio ganha dos dividendos, ou seja, do lucro, e os operacionais, quem for mão de obra ganha do procedimento e quem for os dois ganha dos dois, ok? Condomínio, então, fuja do condomínio e você entendeu já que é a clínica. Tem outra coisa, um outro formato que podemos ainda chamar de clínica, podemos, embora eu particularmente tenha algumas ressalvas, mas podemos, que é quando o que eu monto é um shopping. Como assim? O que eu sou empresário e o que eu faço? Eu monto um lugar temático, um lugar para um público-alvo específico, por exemplo, eu monto o Centro Clínico da Mulher. E aí eu vou alugar as salas, igual um shopping, eu sou dono do shopping, o meu business é o shopping, ou seja, é o aluguel das salas, é o coworking, é o processo de prover serviços, prover ajuda para os profissionais que vão contratar as salas e não os pacientes. O meu cliente não é o paciente, o meu cliente é o proprietário da sala. Então o meu business é este lugar que é focado em um tipo de público-alvo. Então, se minha clínica que eu montei, meu shoppingzinho aqui que eu montei, vai ser focado em, por exemplo, mulher, a clínica da mulher, então pode vir aqui uma pessoa para fazer, sei lá, prótese total, dentadura. Provavelmente não, você vai ver se cabe ou não ao seu projeto, você vai ter que analisar. Caberia talvez um endocrinologista? Provavelmente sim. Caberia talvez um urologista? Provavelmente não sei, vamos analisar. Mas caberia talvez dermato? Sim. Gineco? Sim. Caberia um nutricionista, nutrólogo? Sim. Caberia psicólogo? Sim. A gente vai analisar, você vai analisar as pessoas, as propostas que vão chegar de poder participar ou não, conforme o conceito do seu projeto. Assim como tem pessoas que montam um shopping voltado para móveis, não tem shopping voltado para móveis? Cada uma daquelas salas são alugadas para lojistas que trabalham com móveis e isso faz sentido naquele tipo de negócio. Isso vale para todo tipo de negócio que são como galerias, que são tematizadas. Então, neste caso você até pode chamar que eu e meus sócios somos donos de uma clínica. Só que neste modelo 2 aqui, ainda que você queira chamar de clínica, o que você é dono é da estrutura, da prestação de serviço para os seus inquilinos. Dá para entender? Beleza, esse pode ser um outro modelo. Mas essa coisa, eu tenho a minha sala, você tem a sua, cada um faz o que quer, cada um tem o seu paciente, isto não é, nem nunca foi uma clínica. Isto não faz sentido para se perpetuar no negócio, para quem pretende se perpetuar no negócio. Então, se a sua condição hoje é que você está participando de um condomínio, a minha sugestão é comece a pensar em como se livrar disso. Ou seja, o que eu posso fazer para caminhar de uma outra forma? Ou você vai chamar os seus sócios e conversar a respeito, em transformar, em serem verdadeiramente donos de um negócio, ou você vai começar a caminhar sozinho, né? Vamos caminhar de uma outra forma, ter uma estrutura que seja realmente própria. E como alternativa, qual seria? Tomar consciência que você está num condomínio e pagar o preço pela discordância que em algum momento isso vai ter. Né? Ou seja, vai gerar incompatibilidade de cliente? Com certeza. Vai gerar incompatibilidade de preço? Com certeza. Em algum momento vai. Como eu disse, eu nunca vi uma no longo prazo dar certo. Ela dá certo algum tempo, dá certo alguns anos e fica bacana, todo mundo curte, chega um momento que não dá mais. É muito difícil.
É muito, muito difícil com que isso se perpetue, tá certo? Bom, essa é a super dica de hoje, para que você analise seu projeto, analise seu contexto e veja se faz sentido para você ou precisa modificar alguma coisa, tá certo? Meu nome é Plínio Tomás, esse é o podcast Consultório Empresa e a gente está sempre aqui com conteúdo bom para você pegar, ter provocações e colocar em prática isso para ter transformações verdadeiras. E se tiver, conta pra gente, eu sempre fico muito feliz com isso. E não esquece, hein? Compartilha, dá like, assina, se inscreve, clica em sininho, tudo aquilo que a gente fala, você está cansado de ouvir, é importante para a gente que produz o conteúdo, porque os canais que a gente trabalha aqui, os canais de divulgação, as redes que a gente trabalha, consideram relevante a partir desse engajamento, a partir da sua interação, eles consideram relevante e podem entregar para mais pessoas. Então, se você gosta disso e quer que outras pessoas tenham esse acesso, faz tudo isso, dá uma ajuda para a gente com essa sua participação, com seus comentários, com seu compartilhamento e por aí vai, tá bom? Forte abraço, até a próxima, a gente se vê.